Oi, gente, eu sou a Kellen e bem-vindos ao vlog de março. Estamos avançando no ano, né, de 2025. A gente tinha muitas coisas para falar. A primeira coisa é que eu concluí. Sim, eu concluí, tá? E eu marquei bastante. Ainda tem umas últimas partes que eu quero tarjar, que eu ainda não tarjei, mas a grande maioria eu já tarjei. O que eu achei do livro? Eu gostei bastante. Assim, não é 5 estrelas pra mim, ele é um 4, porque eu senti falta de algumas coisas. Eu acho que o livro todo foi uma grande preparação pro livro 3. A gente tem algumas revelações muito bombásticas no meio do livro, e no final do livro, quando eles vão atrás do que realmente a Danica queria descobrir, e eles descobrem o que a Danica não teve acesso, mas que ela suspeitava, sabe, loucura, sabe? É muito, muito chocante. E o final, assim, foi extremamente caótico. E o final em si não teve um final, porque acabou que a Bryce foi para outro lugar e encontrou e tivemos a conexão com Kurt, né, com a Kotar. E eu estou louca para ler o próximo volume, porque vai ter com certeza muita presença do pessoal do Akotar no livro. Assim, gente, o final foi assim, épico, mas sem resolução. Então, por isso que eu dei 4, tá? Mas é um favoritado, tá? Além disso, o Ran, que é o irmão da Bryce, tem uma visibilidade absurda nesse livro e eu gostei demais, tá? Vamos falar do outro livro que eu iniciei, que é uma questão de confiança. A gente só bateu aqui no meu óculos, eu tô bem, tá? Gente, eu li algumas páginas, eu tô no 68, vou pro capítulo 10. Vocês estão vendo que os capítulos têm nomes? Vou mostrar pra vocês. Eles têm nome, tipo Suzy. Até o momento, tem 3 pessoas que estão narrando. A Suzy, a Kali e a Debbie, que é a nova moradora da rua. E, gente, elas são todas muito infelizes nos seus casamentos. Todas. A Suzy é uma iludida. Eu não sei o que Eu não sei o que vai fazer essa mulher acordar, porque ela já sabe da verdade, mas ela não quer aceitar, sabe? A Kali não é iludida, pelo contrário, ela quer se reerguer, porque ela já percebeu que o marido dela, que trabalha fazendo um documentário de animais selvagens e passa a maior parte do ano longe de casa, provavelmente já está com um caso com uma assistente dele de fotografia. E ele não tem, ele fica ligando pra saber da filha, mas a Kali mesmo que se exploda, tipo isso, sabe? E eles estão brigando epicamente no telefone. Então ela tá voltando a trabalhar, porque sim, ela precisa voltar a ter independência. Além disso, parece que a filha dela, a Ray, ela sofreu várias questões cardíacas desde que nasceu, passou por várias cirurgias intensas. Então, elas não queria voltar a trabalhar por causa da filha, mas agora a filha tá bem. E assim, ela não vê o motivo de não ir trabalhar, mas isso é o fim do mundo pro marido dela, o Tom, né? Que obviamente é um homem escroto nessa história aqui e que tá pouco se importando, tá? Então, mas a gente consegue ver, sabe, que eles perderam totalmente a cumplicidade. A Suzy e o Jess, que é o marido dela, nossa, o Jess passa mais tempo fora de casa do que dentro. E a Suzy ainda está planejando engravidar de novo, velho. Ela já tem 3 ou 4 meninos, ela quer uma menina. E diz que acha que isso vai amolecer o coração do cara pra ficar em casa. É claro que não. Onde ela achou que filho resolve problema de casamento, sabe? Enfim, obviamente, assim, eu não posso afirmar, mas o que a gente acaba sentindo é que o Jess também tá com um amante. Tem isso. Então, assim, eu não sei até qual é o propósito do livro. Eu sei que são pessoas desaparecidas, crianças, né, desaparecidas, mas eu não sei como vai começar, porque até o momento não teve nenhuma criança desaparecida, tá? Então, eu não sei como é que isso vai começar. A gente já tá na página 68 e até agora o mistério não começou. Eu comecei também o clássico de janeiro, A Princesa Prometida. E tem uma introdução enorme, 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 que eu ainda estou na página 23. Não, na página 24, mas ela é muito grande, sabe? Muito, muito grande. E deixa eu até ver até onde ela vai.
Ela vai até a página 36. O livro, ele tá com uma letra bem miúda, tá? E com essa parte de introdução, ela tá em itálico. Então, assim, eu achei que essa parte de introdução era escrita pelo escritor como uma dedicação, uma explicação da história, mas não é nada disso. Ele literalmente, ele criou uma circunstância nada a ver na cabeça dele, e ele criou uma história fictícia de que ele, como autor dessa história, é fã dessa história, ouvida pelo pai dele. Então, tipo, ele tá criando uma história de ficção com ele mesmo e, tipo, enganando o leitor. E eu só entendi isso pesquisando na internet, porque eu não tava entendendo. Porque aqui diz que o escritor é o William. E aí, quando você vai ler esse prefáciozinho aqui, de 30 e tantas páginas, ele fala que é um outro cara aí. E aí, assim, enganou a galera geral. Tinha gente em fóruns de discussão na internet dizendo que foi uma brincadeira do escritor e que enganou, na real, várias pessoas. E várias pessoas dizendo que queriam ler a obra original do tal lá, do cara que ele escreveu. Que essa aqui não era a obra original. Gente, é a obra original, tá? Ele enganou você. E quase estava me enganando. Eu fiquei tão confusa que eu tive que parar e procurar na internet. Mas assim, tá interessante, só que é desnecessário, sabe? Pra que você vai enganar o leitor nesse nível, assim? Começa a história, velho. Qual é o problema? Você pega você, sua esposa, seus filhos, se envolvem numa história fictícia louca da vida, afirmando que a sua história é de outra pessoa e que você era fã dela desde criança. Gente, achei muito desnecessário dessa primeira parte. Então, me deu um down. Mas eu quero a história. Então, quando eu começar a ler a história, eu conto pra vocês. Mas, assim, fiquei meio chateada, tá? Fiquei meio chateada. Mas espero que a história seja incrível, pelo menos é o que as pessoas dizem. Então, por enquanto, são essas leituras, essas duas, né, e aquele da Colin Hoover, que eu ainda não avancei mais. E eu devo dar um guide nas leituras dessa semana, porque eu quero começar outras leituras, inclusive, esse mês a gente tem mais um livro da Irmandade para ler. Então, em breve, acho que eu vou deixar para a próxima semana, pro final da próxima semana, para pegar. E sem compromisso, eu vou começar a ler o volume 3. Porque eu quero muito saber o que vai acontecer, gente. Eu quero, tô desesperada, entendeu? Tô desesperada, eu quero saber o que vai rolar. É sério, gente. Tá bom, gente, tá bom. Eu gostei muito. Tá tudo muito louco nessa história. Mas como tá envolvendo personagens que eu gosto muito, que são queridinhos do meu coração, então tô muito empolgada pra isso. Então, por enquanto é isso, gente. Eu pretendo fazer um vlog melhor esse mês. Eu acho que o vlog do mês passado não ficou tão bom assim, então eu vou tentar colocar coisas interessantes sobre a pintura. Eu comecei algumas pinturas novas, mas ainda não concluí nada, então por isso eu não tô mostrando agora pra vocês. Ao longo do mês, se eu concluir alguma, eu mostro pra vocês, tá bom? Tchau e até o próximo update. Então, eu voltei para falarmos do e-book que eu comecei a ler. E como já era de se esperar, o e-book da Irmandade, a Adaga Negra tá se bombando. Porque eu já estou em... Deixa eu ver. 25%. Eu começo a ler, eu não consigo parar de ler, porque é muito bom, sabe? É muito bom. Então, você fica muito conectado, você quer saber o que vai acontecer. E assim, esse é o livro do Hollywood, né? Cada livro da Adaga Negra é de um dos irmãos e como ele encontrou o seu grande amor. E o grande amor do Hollywood é uma mulher com mais de 30, bem mais de 30, tá? E ela é virgem e está doente, no nível assim hardcore. E o Hollywood já percebeu que ele ficou completamente fascinado, na verdade, pela voz dela. E parece que a voz dela faz ondas nele de tipo de controle, calmaria e outras coisas. E ele tá muito surpreso que uma mulher exerça um poder assim sobre ele que ele nunca viu em nenhuma outra mulher, porque ele sempre passou rodo, né? Justamente para controlar aquele negócio do monstro, da maldição, que ele acabou sendo amaldiçoado, né, pela Virgem Escriba lá, né?
Eu tenho certeza que ela é virgem, ainda não foi dito isso aqui, mas o bichos que fica tendo visões sobre o povo, né, dele lá e falando o que vai acontecer, né, do futuro, visões do futuro. Ele já falou que a mulher estava indo ao encontro dele e que seria uma virgem. E ele perguntou na Tora se ela era virgem. E ela mentiu, ela viu que ela foi mentir, velho. Que mulher virgem de mais de 30 anos pode dizer que é virgem? Não pode ser, cara, não pode ser. Então, eu tenho certeza que ela mentiu. E, cara, a atração tá, tipo, louca. Ele não sabe o que fazer. Ele não consegue pensar em outra coisa, a não ser perseguir ela. Ele conseguiu um encontro com ela e foi, tipo, um encontro muito complicado, porque ela viu que todas as mulheres do lugar estavam, tipo, literalmente se jogando aos pés dele, e ele tratando elas com educação e tal, mas ela achou que ele estava se limitando a ela pelo suposto encontro com ela e não se dando a oportunidade das outras mulheres, até que ele falou que ele não tinha interesse nas outras mulheres, mas ela não consegue acreditar, porque ela olha no espelho e ela vê os defeitos dela, né? Além disso, ela acabou de voltar a ficar doente de câncer e eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, não sei como vamos fazer pra sarar essa mulher, porque ela está doente, entendeu? E assim, gente, tá muito. Assim, eu parei numa parte que ele foi visitar ela 4 horas da manhã na casa dela. Ela abriu a porta, deixou ele entrar na momentânea insanidade dela. E ela foi fazer café e não sei o que, não sei o que. E ela machucou o dedo, ele chupou o dedo dela, de repente começou a cicatrizar. E, tipo assim, teve uma hora lá que ela meio que enfesou e falou pra ele parar de agir como um cachorrinho atrás dela. Nossa, aquilo ofendeu tanto ele, que ele saiu vazado e fugiu. E assim, eu não sei o que vai acontecer agora. Será que ele vai ter brilho o suficiente para voltar atrás? Eu creio que sim, que ele vai voltar atrás dela, porque não consegue. Ele literalmente não consegue ficar longe dela. E ele já entendeu que não vai ser o que os outros irmãos esperam, que é apenas uma transa e tal. Além disso, toda a atenção dele ficar se transformando naquele monstro e tal, por causa da maldição. Ele tenta dissipar isso, matando muitos, né, dos rivais deles, né? Mas também no sexo. E como ele conheceu ela e as coisas são diferentes, tipo, ele não sabe muito o que fazer. Gente, ele tá muito perdido. E ele não sabe cortejar ela. Porque tudo que ele quis, ele sempre teve muito rápido, muito fácil. E ela não tá assim. Então, assim, gente, tá insano. Ou seja, hoje vai dar. É isso de leitura, entendeu? É isso que vai rolar. E depois eu volto pra contar o que eu estou achando mais do livro. Oi, gente, eu voltei para atualizá-los. E eu achei muito engraçado que eu fui olhar pra ver como é que o que eu tinha falado no último vídeo, porque faz muito tempo que eu não gravo o vídeo do vlog. Gente, foi uma loucura. Eu tomei posse, aí eu passei por uma semana de treinamento. Eu sempre lembrava, gente, eu tenho que gravar o trecho do vlog, porque eu tô lendo os livros e eu esqueci. E aí, uma coisa que é muito engraçado, o trecho anterior eu tava com essa blusa. Então, estou demonstrando a vida como ela é, gente. A gente pega a nossa blusa, a gente lava ela, a gente faz o que? A gente reusa. Faz parte da vida, repetir roupa. Mas assim, isso nunca aconteceu, né? De ser exatamente a mesma blusa e aconteceu agora. E aí, gente, vou dizer, sim, é verdade. Eu estava comendo lanche do McDonald's. É propaganda? Não. Eu estou sendo patrocinada pelo McDonald's? Não, não estou, gente. Na verdade, raramente, faz muito tempo que eu como no McDonald's, que eu não como no McDonald's, faz muito tempo. Eu tava comendo mais no Burger King. E aí, semana passada a gente acabou, foi retrasada, creio que foi a retrasada. A gente foi no McDonald's, aí hoje
Eu falei, vamos no McDonald's lá da nossa cidade, porque abriu um novo lá e a gente não experimentou. Então, é isso, gente. Ou seja, eu estou fazendo o que não posso, porque, vamos ser sinceros aqui, estou acima do meu peso 6 quilos. Meu marido também está acima do peso. Então, isso aqui era a última coisa que a gente devia estar comendo. Mas, não sei, a gente quis comemorar coisas boas da vida e a gente foi lá no McDonald's. Foi isso que aconteceu. Então, gente, eu tô muito de cara, porque faz muito tempo que eu não gravo trecho pra esse vlog. Foi mal, gente. Mas eu tenho coisa para falar. Eu terminei o trecho do... O trecho não, o livro, né? Amante Eterno. É, isso, Amante Eterno. Eu terminei. E, gente, aquele lance da Virgem não era nada daquilo que eu achava, que eu supus. Nada a ver. É um negócio muito diferente. E que não, eu não iria acertar. Mas ficou legal, sabe? Mas, gente, é sério. É sério. O livro, eu terminei ele, né? Então, assim, eu sinto que o livro, ele teve altos e baixos, sabe? Teve pontos do livro que foram muito legais, teve pontos que foi menos legal, né? E aí eu sinto também que algumas partes poderiam ter sido um pouco melhores que outras. Então, assim, eu não achei que ele foi tão bom quanto o primeiro. Mas a maioria das pessoas tem o terceiro livro da série como um dos seus favoritos. Assim, eu gostei. Inclusive, eu dei 3 estrelas, se não me engano. Na classificação tem que olhar lá minha tabela, porque até a tabela de leituras concluídas eu não tô atualizando, porque, gente, tá uma correria. Semana passada todinha foi de treinamento. E aí, essa semana a gente tá tendo um outro tipo de treinamento. Então, tá muito doido. Sim, gente, eu tô consumindo muito conteúdo, sabe? Então, a gente fica cansado, né? Mas eu li, além de concluir esse, né, da leitura do grupo lá da Irmandade da Daga Negra. E assim, voltando, eu não quero dar spoiler, né? Mas eu quero dizer que eu gostei muito, tá? E por isso que eu dei 3 estrelas, que é bom, sabe? Ele não é um ótimo livro, porque eu senti essas nuances dos altos e baixos durante a história, entendeu? Se ele tivesse numa crescente, como foi o da Beth, que foi o primeiro, né? Eu manteria mais, 4 estrelas, né? Que foi o que eu dei pro primeiro. Mas como eu senti essa oscilação, deu isso. Mas o que é mais importante nesse livro é que ele traz personagens novos, que eu tenho certeza que vão ser importantes pro terceiro livro. Porque o terceiro livro é do Zadisky. E eu acho que ele conheceu a pessoa dele neste livro. É a minha opinião, não tenho certeza, né? Estou supondo, porque eu tô lendo essa série a primeira vez e tô resenhando também, eu tô resenhando livro por livro lá no blog, tá, gente? Inclusive essa semana que eu tô gravando, amanhã eu vou soltar outra resenha, que é resenha de filme, que já tá, ó, gente, tinha resenha pra sair semana passada, não saiu por quê? Porque eu não tive tempo. Está uma loucura, a verdade é essa, eu sabia que o mês de março ia ser uma loucura de adaptação, novo trabalho, nova rotina e tal, mas eu não esperava que fosse afetar tanto, então eu tô tentando voltar ao normal ao longo dessa semana, e eu espero que eu consiga. Outro livro que eu li mais foi esse aqui, do Confiança, que é sobre crianças desaparecidas, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Atualmente, das pessoas que estão aparecendo mais aqui, são 3. Né? A nova vizinha, que é aqui também a professora da Ray, no período que ela fica estendido na escola, enquanto a Kali tá voltando a trabalhar, né? Além disso, tem a Suzy, que é a melhor amiga da Kali. Não por opção da Kali, mas porque ela foi a única pessoa que quis ser amiga da Kali. Tipo assim, não Fifi, não Fifi, Fifi quer minha coca. Não pode. E aí, a gente tem essa situação. E eu sinto que a Kali tá sendo tão ingrata, sabe? E eu não gosto dessa personagem. Eu acho que a Suzy tá sofrendo pra cacete, porque o marido dela tá escondendo alguma coisa dela. Obviamente, ele está tendo algum caso com outra mulher.
Mas eu não acho que é separação que ele queira. Eu acho que é outra coisa que ele tá fazendo. Ela acha que é separação e ela colocou até uma pessoa atrás. Então a gente tem essas 3 mulheres em jornadas bem diferentes. E eu quero saber que criança que vai desaparecer. É a filha da Kali? É um dos filhos da Suzy? É alguma filha da escola da Kali de um dos filhos da Suzy? Não sei, gente. E essa amizade tá... Eu sinto dó da Suzy, porque realmente a Suzy cuidou e, sabe, alimentou essa amizade com a Kali. E a Kali diz que não se sente amiga dela de verdade, assim, foi só pelas circunstâncias. Gente, ela é muito... Sabe aquele tipo de pessoa que... Eu tenho um nome específico para esse tipo de pessoa. Oportunista, sabe? Ela tava numa situação ruim, aí uma pessoa ajudou ela, mas no fundo, ela não valoriza essa pessoa, porque no fundo, se não tivesse uma situação real, ela não seria amiga dessa pessoa, porque essa pessoa não tem absolutamente nada a ver com ela. Mas a verdade é que a Karen não faz o menor esforço para ser amiga da Suzy. O menor esforço, sabe? Eu sinto que a Suzy fez todo o trabalho do relacionamento. E, gente, eu acho que vai dar... Sabe, quando vai... Eu acho que vai dar uma merda muito grande em algum momento dessa história. Eu tô esperando. Quando que isso vai acontecer? Acho que tá demorando demais. A gente já tá chegando quase na metade do livro. Vou mostrar melhor pra ver se vocês conseguem ver. A gente tá quase na metade do livro. Tá quase, falta um pouquinho. E eu sinto que... Quando que o negócio vai começar a acontecer, sabe? Então, assim, o marido da Suzy, obviamente, a está enganando de várias formas diferentes, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é, né? Então, não sei, gente. Enquanto isso, eu tô com as outras leituras em andamento. Mas, essa última semana eu não consegui ler muito. O que eu mais li foi esse. Eu quero ver se esta semana agora, que é a última semana do mês, né? Eu dei uma avançada em alguns. Eu queria concluir logo esse, porque... quando é um livro que você não tá gostando muito dos personagens, fica difícil pra você concluir. Então, normalmente eu me forço a ler pra terminar logo e passar pra uma leitura melhor, sabe? Normalmente é esse o meu padrão. Mas vamos ver o que vai acontecer e depois eu volto com mais atualizações. Oi, gente! Eu vim para finalizar o vlog de leitura. Sim, foi um mês que eu não li nada do que eu queria, tipo, não no volume que eu queria, né? Foi muito estranho esse mês. Mas assim, é porque foi um mês de muita transformação, né? Como eu comentei pra vocês. Eu também posso em um concurso público, tive algumas semanas de treinamento, então agora eu tô me apropriando mesmo da função. Então assim, gente, muitos POs, muitas coisas para ler e para estudar, então... Foi muito estranho. Mas a minha última leitura que eu concluí foi o do Samurai X, que é aquela história extra do Yahiko, né? Da Sakabatou do Yahiko. A espada do Kenshin, né? Que acabou ficando com ele. Então, assim, é uma história muito curta, tá, gente? Muito, muito curta. Que eu acho que não valeu nem o dinheiro que eu paguei de R$10 nela, sinceramente. E... achei muito simplesinha. Basicamente o Yahiko vai para um dojo ajudar a Kaoru, porque o dono do dojo vai precisar sair, fazer parte de um... É como se fosse uma conferência, sabe? Dos mestres para, tipo, não deixar de existir a manipulação da espada, porque ela tava caindo em desuso. Então eles fazem uma conferência anualmente e tal, e ele pediu pra Kaoru enviar alguém pra cuidar dos alunos dele do dojo e também pra proteger a filha dele que ficou lá. Então assim, esse dojo é invadido e o Yahiko chega lá quando o dojo já está invadido e ele acaba virando um refém desse cara aqui. E assim, gente, fez uma correlação muito assim ridícula com uma das sagas anteriores, e assim, não curti. A verdade é essa, muito desnecessária, e porque assim, é como se a história do Kenshin continuasse com o Yahiko, mas não é a verdade, porque eles estão focando muito na espada do Kenshin, e não é a história do Samurai X, não é sobre a espada do Kenshin, é sobre o Kenshin.
Então, é um desvio muito grande do foco da história. A gente não sei se tá com um reflexo muito grande aqui, desculpem. Tem um espelho, eu acho que tá batendo a luz bem aqui. Desculpem por esse reflexo, tá? Então, assim, foi muito simplesinha. Resolveu de uma forma muito ridícula. Então, assim, não curti muito. Ainda estou vendo que nota vou dar, mas foi bem desnecessário. Então, você não precisa ler isso, tá? Não precisa ler. Basta ler a série mesmo do Samurai X, que sim, ainda vou fazer um vídeo especial para vocês aqui no canal. E eu quero mostrar pra vocês meus 2 novos bichinhos da minha estante. Olha aqui! A Smurfette, olha que linda, gente! Ela tá segurando uma margarida. Olha que perfeito isso. Ela tem uns sapatinhos, ela tem o cabelinho, sabe? Ela é muito perfeitinha. Vou mostrar o outro que eu adquiri também. Foi no Burger King, tá, gente? O Burger King tá com uma promoção lá. Que se você comprar o... É tipo o McLanche Feliz, mas o do Burger King da criança. Aí você paga uma taxa ou você ganha um presente e tal. Como eu não queria comprar esse da criança, eu paguei uns 20 reais por cada bichinho. Sim, foi uma fortuna. Foi uns 40 reais esses 2 bichinhos. Mas, gente, eu queria muito. Porque Smurfs é da minha infância, sabe? E raramente você vê alguma coisa de Smurfs por aí. E, ó, bem feito, né? Que eu quero dizer. Olha que lindo este daqui. É o Papai Smurf. E assim, o Papai Smurf e a Smurfette, eles são personagens da minha vida mesmo, da minha infância. Meu pai, vocês sabem que ele já é falecido, já tem alguns anos. E quando a gente era criança, ele falava que ele era o Papai Smurf e eu e minhas irmãs éramos as Smurfettes dele. Então, tipo, eu tinha que ter os 2, sabe? Eu não ligo muito pra todos os Smurfs, não. Eu gosto desses 2, entendeu? Então, eu tinha que ter. E ele é muito bem feito. Olha aqui, gente, os detalhes. É muito bem feito, sabe? E aí, sabe o que é mais engraçado? A atendente, quando foi vender pra gente, ela falou que esses 2 são os que mais saem. Tipo, disparado de todos os outros Smurfs. E assim, os Smurfs são legais. Tem vários, cada um é meio que especializado num assunto e tal. Mas esses 2 sempre foram meus favoritos. Então, finalmente eu tenho eles na minha estante de bonequinhos. Gente, vocês estão vendo que minha estante tá uma zona, né? Sim, eu pretendo comprar em breve uma nova estante. E eu vou reorganizar os meus livros pra poder colocar meus bonequinhos bonitinhos, pra não ficar tão afogado, porque é assim que ela está atualmente, afogada. O meu plano inicial é colocar a nova estante bem aqui do lado, sabe? Tem um vão aqui que dá pra colocar, mas eu não sei se vai rolar, se vai ficar aqui ou se eu vou mover tudo pra sala. Eu ainda estou pensando sobre isso, sabe? Mas, inicialmente, pretendo deixar aqui, aí se eu precisar eu movo as estantes pra sala. Mas é isso, esse é o meu planejamento das minhas estantes, que eu pretendo concluir ainda no primeiro semestre desse ano. Aí, se eu for mover e tal, eu mostro pra vocês no vlog do mês que eu fizer isso. Mas tá bem desorganizado, eu tô com muitas aquisições aqui da Semana do Consumidor, que eu já fiz um unboxing, tá aqui no canal. Se você não viu, não perca, tá bem legal. Então, assim, eu tenho que organizar, né? Então é isso, gente. Foi um mês que eu praticamente não li. Decidi não fazer a TBR do mês de abril. Eu tenho algumas leituras que sim, eu já tinha marcado para ler de fixas, desde as metas da virada do ano. Então, eu tô pensando em focar nessas leituras e continuar as atrasadas. Não vou incluir nada de novo agora, porque eu tenho um livro atrasado desde janeiro. Tipo assim, sabe? Então, a gente já tá indo pra abril, caramba. E eu estou com o livro atrasado de janeiro, né? Então, como assim? Eu imagino que nas próximas semanas eu vou começar a entender melhor o trabalho, né? Que eu vou desempenhar daqui pra frente. Vai ficar mais fácil pra eu poder voltar a ler e tal, e fazer as outras coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog, porque eu tive algumas leituras muito bacanas que eu compartilhei com vocês. Me contem nos comentários qual leitura que você gostou mais, se te interessou alguma coisa, o que você anda lendo esse mês, eu quero muito saber, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.